Olá, sejam todas muito bem-vindas a essa live. Lembrando que eu tenho feito as lives em intervalos aí de atendimentos, então o objetivo da live é trazer um tema que acontece recorrentemente, que é essa diferenciação entre o papel de menina e o papel de mulher. E 10 de cada 10 mulheres que vêm com algum tipo de queixa, muito provavelmente 5 delas, talvez até mais, e mesmo com homens isso também pode acontecer. Então o objetivo dessa live é fazer um bate-papo aí nesse sentido, para entender um pouquinho o que é esse papel, né? O papel de menina, o papel de mulher, como que isso interfere nos teus relacionamentos, como que isso interfere na tua vida, como que isso interfere na forma como você se percebe, como que isso interfere na forma como você lida com os desafios da vida adulta também, tá? Então tem algumas características aí em relação a isso quando a mulher vai para a vida adulta, assume um relacionamento, no entanto, o comportamento dela permanece muito infantil. E é muito comum nesse tipo de situação, não só em relação a mulheres. Então vamos olhar com um pouquinho de calma sobre isso. Logicamente que o mais indicado, tá? Sempre é realmente fazer o acompanhamento terapêutico, entender o que está acontecendo, mas muitas vezes você pode estar passando por esse problema e você pode estar achando que está tudo bem, que está tudo ok, e não necessariamente é assim. E aí vem aquela situação de relacionamentos frustrados, conflitos no relacionamento e esse tipo de situação em que, por exemplo, hoje em dia é muito comum as pessoas se divorciarem e terem novos relacionamentos. E aí, nesse novo relacionamento, muitas vezes o seu companheiro, a sua companheira, ele já tem um filho dessa outra relação. E é muito comum essas mulheres virem, e homens também, com a queixa de que competem, que sentem ciúme do filho do companheiro ou da companheira. E isso também é um indicativo, um sintoma dessa situação que está acontecendo. Então lembra que o normal é a gente ser feliz, o normal é a gente ficar bem, e isso é o normal. Quando as coisas começam a gerar angústia, a gerar tristeza, a gerar medo, a gente já está indo para um caminho que não é um caminho de normalidade, embora muitas vezes ele tenha sido normalizado, tá? Então lembra, normal é ser feliz, normal é ter a vida fluida, normal é se sentir bem. Quando vai para angústia, para o medo, independente da raiz, né? E essa é a função da terapia também, entender o que faz com que esse sintoma apareça aqui, e por isso que o processo terapêutico ele é muito eficaz em relação ao autoconhecimento, a melhorar a própria vida. Às vezes tem gente que toma medicação e para de tomar medicação, mas por quê? Porque começa a trabalhar na raiz, naquilo que causa o sintoma. E isso é fantástico, porque você começa a ver mudanças efetivas na sua vida e não simplesmente achar que a vida está acontecendo sem que você tenha controle algum sobre ela, tá? Mais especificamente hoje, então, a gente vai falar desse sintoma, disso que envolve. De cada 10 mulheres que vêm para a terapia, no mínimo 5 tem esse tipo de perfil comportamental, tá? E como que isso se revela? Se revela em uma libido baixa, muitas vezes a mulher ela não tem interesse sexual pelo companheiro, muitas vezes ela não tem interesse pela relação, muitas vezes ela não tem tanto interesse assim pelos filhos. E isso vem muitas vezes, na maioria das vezes, e é por isso que o acompanhamento terapêutico ele é necessário. Por quê? Porque ainda existe uma vinculação muito forte, uma vinculação psíquica. Ou seja, você está completando anos, mas não necessariamente você está adquirindo maturidade. Isso são coisas completamente diferentes. Então, sim, acontece de vir mulheres com 20 anos com isso, acontece de vir mulheres com 30 anos com isso, acontece de vir mulheres com 40 anos com isso e até mais velhas. Então, uma coisa não tem relação com a outra. A questão é assim: se eu me identifico aqui com esses sintomas que a Vanessa está falando, então talvez seja a hora de eu considerar olhar com mais carinho e mais atenção para o meu padrão de pensamento, para o meu padrão comportamental e entender que podem existir alternativas diferentes para isso, tá? Mas basicamente, então, quando, e a gente sabe que quem está assistindo a live pode falar para mim se concorda com isso ou não,
Mas você geralmente não é preparado para ir para a vida adulta. Mesmo você que está me assistindo e de repente você fez uma graduação, muito provavelmente essa tua graduação ela também não preparou você para ser o profissional que você é. Como que essa experiência se deu então? Através da vida. E esse aprendizado pela vida, a gente sabe também que muitas vezes ele é custoso. Ele é custoso por quê? Porque ele traz essas feridas emocionais que você também vai precisar aprender a lidar. Então, você vai também, logicamente, aprendendo a ser mulher através dos teus aprendizados de vida, dos relacionamentos que você está vivendo, certo? Mas a gente não tem uma preparação para sair da vida, né, da adolescência, da vida infantil para a vida adulta. E algumas pessoas, não só mulheres, algumas pessoas permanecem então com um vínculo psíquico com esse papel tão forte que isso afeta os outros papéis que você, enquanto pessoa, tem na tua vida. Então vai afetar o teu profissional, vai afetar a mulher profissional que você é, vai afetar a mulher casada que você é, ou a mulher que vive um relacionamento, vai afetar a mulher que você é também, para si mesma. Por quê? Porque ainda existe uma vinculação muito forte. E essa vinculação, ela pode acontecer por vários motivos. Ela pode acontecer porque, de repente, sei lá, você pode ter perdido o seu pai ou a sua mãe muito jovem, você pode também ter tido uma relação muito boa, tão confortável com os seus pais, que não dá vontade de sair desse ninho, vamos dizer assim. Então, qualquer situação que cause um vislumbre de uma separação, um vislumbre de que de repente eu vou ficar longe dos meus pais, isso causa muita ansiedade, muita ansiedade. E o nosso ego, ele não gosta de sentir isso. E como ele não gosta de sentir isso, ele vai preservar aquele lugarzinho em que ele se sentia confortável, em que ele se sentia nutrido, em que ele se sentia bem. O ego, ele quer se sentir confortável, ele não quer ser confrontado, mas o ego também, ele também precisa ter um nível de força para fazer você lidar com esse tipo de situação. Embora eu saiba que tem gente que está assistindo a live aqui que diz que tem como eliminar o ego totalmente, né? Mas tudo bem. Dentro aqui da minha metodologia é assim. E, então vamos lá. Então, Vanessa, o que essa mulher que vem para terapia, ela vem falando então? Ela vem falando que ela arrumou um namorado muito legal, mas esse namorado tem uma filha e ela tem ciúme da filha. Ela vem falando que ela é muito realizada profissionalmente, mas ela sente que quando ela está realizada profissionalmente, ela pode estar prejudicando os pais dela, que ela deveria estar na cidade onde os pais dela moram, que ela deveria ficar próxima dos pais. Então, existe também, no nível consciente, um entendimento daquilo que eu estou vivendo. Então, a tua vida, ela representa aqui essa situação, mas ela também demonstra, ela dá pistas de como que você internamente está. E aí, o nosso ego, ele não gosta de lidar com essa ansiedade. O que ele tende a fazer? Ele tende a evitar esse tipo de situação que pode vir a gerar ansiedade. Então, muitas dessas mulheres e esses homens, que eu também já atendi, por exemplo, vai sair da casa dos pais, a mãe fica chateada, a mãe briga com o filho, a mãe briga com a nora, e esse tipo de situação, ou rejeita a nora. Então, todos esses são sintomas de que, de um lado, os pais não estão aceitando a sua emancipação emocional, mas, por outro lado, o filho ou a filha também está tendo dificuldade de assumir esse papel de uma forma segura, tá? E aí eu quero só abrir um parênteses bem rapidinho aqui, porque essa minha cliente falou assim, mas eles ficam me cobrando isso. E aí é o papel do pai e da mãe. Um filho, ele não pode ficar ressentido com isso, porque é o papel do papai e da mamãe. Mas um filho que quer crescer e quer ir para a vida adulta,
ele consegue suportar essa hostilidade, esse nível de hostilidade que o pai e a mamãe direcionam para ela, que o papai e a mamãe direcionam para ele, e usa isso como uma força. E isso faz com que você psicologicamente se desvincule, então, aqui dessa matriz e possa começar a fazer as escolhas para você mesmo, e as escolhas que fazem sentido para você. Eba! Desculpa, Isaele, vamos lá. Obrigadão, vocês são demais, hein? Tá fazendo sentido isso que eu tô falando aqui para vocês? Então, percebem como o nosso entorno, as coisas que acontecem à nossa volta, elas também sempre denunciam um pouco, muito bom, o que está acontecendo dentro, psiquicamente, com você. E aí cabe a você procurar alternativas para isso. Então, essa era a mensagem que eu queria passar para vocês. E outra coisa que acontece demais, que demonstra esse tipo de vinculação psicológica ainda com os pais. A pessoa tem a tendência, tá? A mulher, o homem, ele tem a tendência de usar muito a palavra difícil. Ah, tal coisa, isso é difícil. Tal coisa, isso é difícil. Então, os adultos que ainda estão num papel infantil, com essa vinculação ainda com o papai e com a mamãe, por qualquer motivo que seja, se você quer descobrir isso mais profundamente, vem para a terapia. Na minha bio tem o link para agendar horário comigo. Aí sim você vai entendendo isso, mas mais do que entender isso, você vai ressignificar essa experiência cognitivamente e os teus comportamentos vão também mudar a partir dessa experiência que você vive dentro da terapia. Então, a terapia não é apenas para você falar, e às vezes a pessoa vem, a gente sabe. Ontem eu até falei isso para essa mulher. Eu falei, eu já sabia pela tua ficha de anamnese, eu já sabia o que estava acontecendo. Mas eu entender o que está acontecendo com você não faz a diferença nenhuma e não vai mudar a tua vida. Você entender isso e você ressignificar isso, sim. Isso vai te dar força para lidar com essas coisas, mudar a tua percepção e mudar também o teu comportamento, que é o mais importante, tá? Então, se você se vê, hoje eu vou lançar um desafio diferente, mas a gente teve o desafio hoje tem outro. O desafio de hoje é o quê? Se você se percebe como essa pessoa que costuma falar é difícil, tá? E se você tem filhos, atenção triplicada, porque você já está ensinando esse padrão para os seus filhos. Por isso que quando a gente fala que uma pessoa se cura na família, ela também cura gerações posteriores, porque o padrão de comportamento também mudou para um padrão mais adaptável, mais saudável, mais adequado à realidade. Então você que tem esse comportamento, se você fica falando é difícil, o teu filho, a tua filha, ele vai pensar o quê? Ser adulto é difícil. Ser adulto é difícil. Então, sim, a gente sabe que a gente que é pai, que é mãe, que paga as contas e que tem todas essas responsabilidades, a gente sabe, eu sei, porque eu também tenho minha filha, eu também tenho as minhas responsabilidades com ela, e eu tô sempre aqui com ela, all time, né? Mas enfim, e eu sei que às vezes é muito desafiador, às vezes é muito desafiador ser adulto e dá vontade da gente se esconder embaixo dos cobertores. Ok, você pode fazer isso por meia hora, uma hora, quanto tempo vai ser suficiente? Mas dentro de ti você precisa começar a internalizar, e esse é o desafio, você precisa começar a internalizar o quê? Ok, existe aqui, quando você pensar em falar a palavra difícil, existe esse desafio, mas eu vou encontrar a solução. E olha só que legal que é isso, porque os teus filhos, você não vai dizer para os seus filhos, como muitos costumam fazer, ah, você está chorando, teu filho foi lá perguntar se está tudo bem, você disse que está tudo bem. Não, não está tudo bem. Mas a mamãe é adulta, a mamãe tem um desafio e a mamãe vai encontrar uma solução. Então percebe como o teu filho, a tua filha ali ele já vai ter um outro modelo de padrão. Então, ou seja, eu estou num lugar psicológico que eu sou uma criança nesse momento, mas quando eu for adulto e tiver desafios, eu posso procurar a solução. E isso é fantástico. Isso é muito bom. Não, não entendi, minha querida. Se você puder escrever de outra forma.
A preguiça de ser homem, será que é isso? Acho que é isso, não sei. Mas então, lembra, tá? Se você é mulher, uma mulher adulta, e você tem dificuldades de criar intimidade, de se sentir à vontade sexualmente, inclusive falando com o seu companheiro, com o seu parceiro, se você costuma ter muito conflito com os filhos ou com os filhos do seu companheiro, de sentir ciúme, de sentir inveja, de sentir que ele está dando mais atenção para eles do que para você. Se você compete, muito provavelmente você ainda está muito vinculada com o papel de menina, de filha. E aí você, através da terapia, você vai aprendendo também a assumir esse outro papel, que é o papel de mulher. Então, como eu falei, na escola você não aprende isso, mas você pode vir e se desenvolver com certeza para assumir verdadeiramente o seu papel de mulher poderosa na sua vida. Uma mulher poderosa que olha para os desafios e procura soluções novas, que olha para essa inspiração que pode ter aí da vida e criar algo que faça realmente sentido para você e que faça bem para você e que faça bem para sua família também. Tá bom? Então, o desafio é, se você fala, se você costuma falar, é muito difícil, é muito difícil, é muito difícil, você vai mudar o disco e você vai falar. Essa situação, ela é desafiadora, mas eu vou encontrar uma solução. Ok? Esse é o desafio de hoje, então. Ah, sim, você tem preguiça às 5 horas da manhã, né? Quem dera. Quero ter preguiça que nem você, então. Essa era a mensagem que eu quero deixar para o dia de hoje para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando aqui que o objetivo é a gente entender um pouquinho alguma dessas coisas, mas realmente para trazer a resolução e aprofundar melhor isso, você precisaria marcar um horário e entender melhor o que está acontecendo com você, mais do que entender o que está acontecendo com você, criar uma vida que faça mais sentido, que seja mais saudável para você e ir assumindo aí esse papel de mulher, tá bom? Ó, beijão, adorei estar aqui com vocês, adorei que vocês me ajudaram a bater a meta aqui de a gente atingir os 6.000 coraçõezinhos, vocês são maravilhosos. Obrigada, tchau, tchau, até amanhã.